A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu creio que já aconteceu isso com vocês, né? Às vezes nós deparamos com determinados assuntos ou algumas coisas que acontecem que, por você ver a pessoa fazer algo de errado, fazer algo que não está certo, às vezes dá aquela vontade de você fazer o errado também. Já aconteceu isso com você? Poxa, se ele não está fazendo o certo, por que eu tenho que fazer? Se ele não está fazendo o que é certo, se ele não está buscando o que é certo, por que eu tenho que buscar? Por que eu tenho que fazer? E às vezes, meus irmãos, essa dúvida e esse descontentamento, e às vezes através de uma ira nossa, de um determinado momento, a gente acaba, entre aspas, querendo se vingar, fazendo algo errado. E isso é da natureza humana. Isso é algo que o ser humano muitas vezes faz, com o objetivo de tentar atingir outro ser humano. Às vezes é o marido com a mulher, às vezes é a mulher com o marido, às vezes é com o filho, às vezes é com os pais, com um amigo, com um colega de trabalho. Às vezes você vê que a pessoa fez uma coisa errada com você, e em determinados momentos dá vontade de dizer assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou aprontar com essa pessoa também, eu vou fazer algo errado com ela também, eu vou me vingar também. E isso, meus irmãos, é algo que nós devemos controlar, porque esses pensamentos vêm. E saiba que muitas vezes, se nós não controlarmos esse tipo de pensamento, a gente acaba cometendo, do pensamento passa para a atitude. Então, meus irmãos, eu estava meditando nesse tema, algo que me chamou bastante atenção. E o tema é o seguinte: não olhe para a multidão, olhe para os necessitados. Eu vou repetir: não olhe para a multidão, olhe para os necessitados. Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 14, versículos de 8. Versículo número 8. Atos 14, 8. Atos 14, 8. Pode ficar do jeito que vocês estão aí mesmo, tá, meus irmãos? Atos 14, a partir do versículo 8. Diz assim, o título é A Cura de um Coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. O último versículo, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus.
Pai maravilhoso, estamos aqui diante da Tua palavra. E Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Pai, eu sei que todos nós que estamos aqui, nós somos totalmente dependentes da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, Pai. E eu clamo agora pelo Espírito Santo de Deus, que venha inundar as nossas vidas, que venha falar aos nossos corações, porque eu sei, meu Pai, se eu falar alguma coisa aqui que não é movido pelo Senhor, não vai ter efeito algum, Pai. Mas em nome de Jesus, eu clamo para que o Espírito Santo de Deus venha operar em nossos corações nessa noite e venha fazer a Tua obra. Pai, eu quero repreender aqui todo o ataque das trevas, todo o ataque do inimigo contra os nossos pensamentos, que caia por terra agora toda sorte de pensamentos maus, em nome de Jesus. E a nossa mente e o nosso coração estão prontos agora para ouvir a Tua palavra e para colocá-los em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós decidimos sair da nossa casa e vir até a casa do Senhor para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor, eu sei que muitas vezes nós saímos de casa assim: meu Deus, eu tenho que ouvir alguma coisa hoje porque eu estou tão desesperado, eu não sei mais o que fazer, não sei para onde correr mais. E muitas vezes nós vimos para a igreja com essa vontade de querer ouvir uma palavra que toca no nosso coração, que mexe com a gente. Mas, meus irmãos, saibam que o inimigo faz de tudo para que a gente não consiga captar nada da mensagem, para que a gente fique simplesmente inertes, tá? Sujeitos a vários pensamentos, sujeitos a várias coisas que vão acontecendo, vem atormentando, começa a pensar em coisas que vão acontecer, começa a dar sono, começa a dar um monte de coisa na nossa vida. Sabe por quê? Para que a gente não pegue nada do que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Quando o inimigo ele consegue dominar a nossa mente, ele consegue dominar o nosso corpo inteiro. Quando o inimigo consegue dominar a nossa mente, a gente só começa a pensar em coisa ruim, em coisa mal, só vai dar errado, nunca nada vai dar certo. O inimigo consegue dominar o nosso corpo inteiro. Então, meus irmãos, vamos vigiar a nossa mente nesta noite, para que em nome de Jesus, a palavra do Senhor tenha poder. Mas para isso nós precisamos de ouvir e de colocá-la aqui, no nosso coração. Amém, meus irmãos? Então vamos começar aqui meditando um pouquinho. Por que o título é esse? Não olhe para a multidão, olhe para os necessitados. Meus irmãos, eu vou explicar a situação que aconteceu na vida de Paulo. Paulo estava lá numa cidade chamada Listra. Ele ali orou por um aleijado e o camarada ficou de pé e ele ficou restaurado. E era um aleijado de muitos e muitos anos, aqui na palavra fala. Ele era paralítico desde o nascimento. Você imagina, meus irmãos, se você conhecer um paralítico desde o nascimento dele, provavelmente Listra não era uma cidade muito grande, então todos conheciam que ele realmente era paralítico. E de repente Paulo ora com esse homem, e esse homem se levanta, e ele se coloca sobre os pés dele firme e começa a saltar. E aqui fala que quando as multidões viram o que Paulo fez, através de Paulo, que foi Deus que fez através de Paulo, o pessoal ficou doido. O pessoal, meu Deus, quem é esse homem que fez esse milagre? Vamos agora começar a sacrificar para eles. Porque essas pessoas tinham o hábito de sacrificar animais para os seus deuses. E eles começaram a querer colocar Paulo como um deus, a querer sacrificar para Paulo. E Paulo foi muito claro: ei, não fui eu que fiz. Paulo chegou ao ponto de pular no meio da multidão: não vão fazer sacrifício, porque não fui eu quem fiz. Foi Deus que fez, o Deus que criou o céu, criou a terra. Enfim, ele não tomou a glória para ele. A glória era de Deus. Agora você imagina, meus irmãos, essa multidão que estava clamando por Paulo, que estava falando como que ele se fosse um Deus. Essa mesma multidão, não era uma multidão diferente. Essa mesma multidão, algum tempo depois, provavelmente algumas horas depois, movidos por judeus, outros judeus, por outras pessoas, que vieram e apedrejaram Paulo. Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? A mesma multidão que estava aplaudindo, que estava ali querendo adorar Paulo, instantes depois, apedrejaram ele. E na palavra fala que ele foi como se fosse morto, ou seja, não tiveram compaixão alguma, desceram a pedrada mesmo, até ver ele caído, derrubado no chão. Foi a mesma multidão, meus irmãos. E sabe o que isso tem para a nossa vida? Quando a gente começa a olhar para as pessoas, ver o que as pessoas estão fazendo de errado, e falar assim: já que fulano não quer nada com nada, eu também não quero não. Já que fulano de tal está fazendo isso de errado, eu vou fazer também. O mundo está assim mesmo, eu vou me conformar.
Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Todo mundo mente, por que eu não posso mentir? Todo mundo rouba, por que eu não posso roubar? Quando a gente começa a se conformar com a multidão, se conformar com a corrupção, com o pecado, nós estamos caminhando com passos largos para uma eternidade que não é bem-vinda, para uma eternidade que não é essa que Deus preparou para a gente. Por isso que essa palavra aqui trouxe um alerta para mim, porque muitas vezes estamos do lado de pessoas, estamos convivendo com pessoas que ao mesmo tempo estão ali do nosso lado, às vezes nos ajudando. Essas mesmas pessoas, de repente movidos pelo inimigo ou por outras pessoas, começam a nos apedrejar, começam a falar mal da gente, e aí quando a gente se decepciona com alguém, automaticamente o nosso semblante cai, automaticamente a nossa vida começa a ficar derrotada, automaticamente nós não conseguimos mais fazer nada, ficamos paralisados. E isso eu estou falando que muitas vezes está dentro da nossa casa, tá, meus irmãos? Vamos prestar atenção. Às vezes está dentro da nossa casa, às vezes está lá no nosso trabalho. São pessoas muitas vezes tão próximas. Essa multidão não significa que pode ser pessoas estranhas, não. Às vezes essa multidão que está causando isso está muito próxima a gente. Por isso que é motivo de nós abrirmos os nossos olhos e ficarmos atentos com aquilo que está acontecendo. Não ir de acordo com o que a multidão está fazendo, com o que os outros estão fazendo, mas ir de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça, e de acordo com aquilo que Deus quer que você faça, meu irmão. Eu sei que Deus tem colocado no seu coração muitas coisas que você deveria fazer que você não está fazendo. Às vezes olhando para a multidão, já que o fulano não está fazendo, não vou fazer também não. Deixa para o outro lá fazer, deixa para o fulano de tal, está mais novo, ou está mais velho, ou tem mais cabelo, ou está mais careca, enfim, cria um monte de desculpa para não fazer. Isso muitas vezes acontece com a gente. Acontece, meu irmão, acontece sim. Muitas vezes nós estamos usando a multidão, estamos usando o pecado dos outros para nós pecarmos também, para nós arrumarmos aquele esconderijozinho, vamos me apoiar aqui na sombra do fulano de tal. Meu irmão, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Porque se Paulo tivesse olhado para a multidão, ele não ia fazer mais nada no ministério dele. Ele falou assim, poxa vida, se os camaradas que estão aqui, querendo sacrificar para mim, agora descer a pedrada em mim, eu não vou fazer mais nada não, vou desistir de tudo, chega para mim, já deu, já é. E se ele olhasse para a multidão, se ele olhasse para essas pessoas, Paulo não seria o evangelista como ele foi. Ele não levaria a palavra para tantas pessoas como ele levou, porque aqui foi apenas o início da caminhada de Paulo. Imagina, meus irmãos, o inimigo ele é sujo. O inimigo ele quer nos paralisar o mais rápido possível para que outras pessoas não conheçam a verdade do Senhor. O inimigo quer nos paralisar, ele quer que a gente pare, e ele vai fazer de tudo para acontecer isso com a sua vida e com a minha vida. Muitas vezes nós cristãos estamos brincando com Deus, estamos brincando de ser cristãos, estamos brincando de ir para a igreja, estamos brincando de fazer as coisas para Deus, mas Deus não está de brincadeira e o diabo muito menos, tá, meus irmãos? O diabo muito menos, não está de brincadeira com a gente não, tá? Ele não quer que a gente cresça, ele não quer que a gente desenvolva, ele não quer que você viva feliz com a sua família, ele quer que sempre você tenha uma frustração com alguém, para você ficar triste, para você ficar caído. Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. Eu tenho visto que temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos difíceis, tá? Estamos no tempo da graça do Senhor. Mas temos vivido tempos difíceis. Tempo em que a maioria das pessoas estão desanimadas. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. Eu sei que às vezes já aconteceu com vocês também. Você fala para a pessoa, você precisa de Deus, e a pessoa até aceita, não, realmente eu preciso de Deus. Quando você vê, ela vazou, saiu fora, perdeu. Então, meus irmãos, não desanima, não desista. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dá vontade de desistir. Às vezes você olha para o semblante de uma pessoa, a pessoa está tão mal, ela está tão carregada, que dá vontade de você desistir. Mas em nome de Jesus, essa palavra aqui é para trazer um conforto para nós e um ânimo para que a gente não olhe para a multidão, mas que o nosso olhar esteja em Jesus. Amém, meus irmãos? Eu separei alguns pontos para a gente começar a entender sobre o título, não olhe para a multidão, olhe para os necessitados.
Primeira coisa que Paulo falava, ele falava a verdade. Paulo sempre falava a verdade. Ele não enrolava, não tinha meias palavras com ele, não, ele falava a verdade. E olha só que ele falou assim: o aleijado, ele ouviu Paulo falar. Para esse aleijado estar ali perto de Paulo, e que Paulo olhou para ele e viu que tinha fé para ser curado, é porque ele tinha ouvido Paulo pregar. Ou seja, Paulo naquele momento tinha sido um exemplo para ele, e ele olhou para Paulo e falou assim: não, o que esse homem está falando é verdade, o que esse homem está falando tem poder, e eu vou confiar no que ele está falando. E esse aleijado confiou, e aqui fala que Paulo olhou para ele e viu que tinha fé para ser curado. Porque se ele olhasse para esse aleijado, e quando Paulo olhou, se ele tirasse o olhinho de lado assim, já era. Agora ele olhou para o aleijado olhou para ele, opa, aí tem um negócio bom, operou fé, eu vi que tem fé. E quantas vezes, meus irmãos, diante da palavra de Deus, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, sabe o que a gente faz? Vira o olho, vira a cabeça, sai fora. Não, isso aqui, será que é para mim mesmo? Ei, é para você mesmo, é para mim mesmo. Quando muitas vezes nós somos confrontados com a palavra, dá vontade de correr, não para mais perto, mas para mais longe. Sabe por quê? Porque dói ser confrontado, dói quando alguém fala assim: ei, você está falhando, tá? Você está errado. Isso dói, meus irmãos. É gostoso quando a gente passa um azeitezinho, né? É gostoso quando vai uma palavrinha com amor, tranquilo, mas às vezes quando alguém fala para a gente assim: ei, você está errado nisso aí, meu irmão, do jeito que você está indo, não está dando certo não. Às vezes dói, meu irmão, mas é necessário nós falarmos a verdade. Então esse é um ponto que me chamou bastante atenção, porque Paulo, ele olhou para aquele aleijado, e ele viu: ei, esse aí tem fé, esse aí eu vou orar com ele, e ele orou e foi curado. Agora, se ele não tivesse fé, não ia acontecer. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Eu sei que tem momentos que são difíceis, eu sei que tem momentos que a gente olha para as coisas assim e fala assim: não tem jeito mais, para mim acabou. Mas quando nós olhamos para Jesus, é que vem aquela esperança de novo. Tem jeito sim, tem como melhorar sim, a minha vida tem como melhorar sim, eu tenho como melhorar mais, eu tenho como fazer mais para Deus, eu tenho como buscar mais o Senhor, tem jeito sim. Mas quando nós olhamos para as pessoas, quando olhamos para a multidão, nós desanimamos. Então, meu irmão, quero fazer um convite, e em nome de Jesus, não olhe para a multidão, não olhe porque as pessoas estão fazendo de errado, mas olhe para Jesus, olhe para aquilo que Deus pode fazer. Amém, meus irmãos? O segundo ponto que a gente pode tirar aqui para aprender: convicção de que quem faz o milagre é Deus. Convicção de que quem faz o milagre é Deus que faz o milagre. Nesse momento aqui, eu acho que foi um momento assim, bem marcante na vida de Paulo. Foi um momento, eu acho que um dos momentos mais marcantes na vida dele foi esse aqui, sabe por quê? Ele foi provado na adoração. Eles queriam adorar a Paulo, queriam sacrificar para ele. E se naquela hora eu falo assim: que legal, o pessoal gostou de mim, hein? O pessoal gostou de mim, estou até sacrificando os animaizinhos aqui para mim, beleza, manda mais aí. Já era, meus irmãos, já era. Por isso nós temos que tomar cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, sabe? Porque nós não somos nada sem a presença do Senhor, nós não conseguimos fazer nada sem a presença de Deus. E quando a gente começa a entender isso na nossa vida, que nós não somos nada sem Jesus, é aí que a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. Sabe por quê? Porque aí nós começamos a valorizar mais as coisas do reino, nós começamos a valorizar mais estar junto com pessoas que realmente querem o nosso bem, a estar junto com pessoas que realmente têm a comunhão com a mesma fé. É aí que a gente começa a notar: poxa vida, aquele ambiente que eu vivia no passado, isso não convém para mim mais não. Estávamos conversando na visita lá no André Pipoca sobre isso, sobre como que era ruim o nosso passado, como que era turbulento, mas que Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu uma nova referência. Então nós devemos que buscar isso aí, meus irmãos, ter a convicção de que Deus é quem faz o milagre, que Deus é quem faz o milagre na nossa vida. E essa multidão, ela simplesmente estava ali para fazer número, estava apenas contando mais, era apenas uma matemática. A multidão, ou seja, eram várias pessoas que estavam ali, mas não estavam fazendo nada, pelo contrário, só estavam querendo atrapalhar aqueles que estavam necessitados. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes, na maioria das vezes, a multidão
ela tenta impedir com que um necessitado chegue até perto do milagre dele e receba o milagre dele. Por isso nós temos que tomar cuidado com a multidão das pessoas que muitas vezes só querem fazer número, mas por dentro não estão fazendo nada, por dentro estão destruídas, e às vezes tentam parecer alguma coisa só por fora, mas por dentro não tem nada. Devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Eu tenho visto assim, eu acompanho, tem até um site bem legal, é gospelprime.com.br, é legal de ver, tem notícias dessa parte gospel. Quantos pastores que aparecem ali, pastor foi condenado por estelionato, tal irmão da igreja tal fez isso. São pessoas que estavam pregando, são pessoas que conhecem a verdade, mas por dentro não tem nada, por dentro não tem nada. Por isso nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, devemos tomar cuidado, devemos ser pessoas que analisam a Escritura, não que recebe tudo assim, nossa que legal, né? É aquilo ali mesmo, não, vamos analisar, vamos ver se é isso aqui mesmo. Então, e ter sempre isso em mente, que quem faz o milagre é o Senhor. No versículo 15, Paulo deixa bem claro: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, quais coisas vãs? Sacrificar a ídolos, sacrificar a deuses inexistentes. Ele continua falando, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo foi bem claro: não sou eu não, homem igual a vocês, sujeitos aos mesmos erros, não sou eu que fiz nada não, quem fez foi Deus, quem faz o milagre é Deus, meu irmão, quem faz o milagre é Deus. Tem muitas pessoas que vão em determinadas igrejas, que acham que quem faz o milagre é o pastor, que quem faz o milagre é o ungido lá. Quem faz o milagre é Deus, aquela pessoa é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Sabe por quê? O milagre, ele é encontrado em qualquer pessoa que busca o Senhor, em qualquer pessoa que busca a Deus. Essa que é a diferença, meus irmãos, que nós temos que entender isso, que Deus é um Deus de milagres, e que Ele opera milagre em quem busca, que Ele opera o milagre em quem realmente está buscando nele, no Deus vivo. O terceiro ponto: as multidões são facilmente influenciadas. Notaram como é que as pessoas ali foram facilmente influenciadas? Querendo adorar a Paulo, apedrejaram ele até a morte, porque para aquelas pessoas Paulo tinha morrido. Então a multidão ela é facilmente influenciada. E eu quero assim te fazer uma pergunta, não para você me responder, mas que você responda na sua mente. Alguém está te influenciando, meu irmão, a tomar decisões erradas? Alguém está te influenciando a ter pensamentos errados, a pensar de forma errada? Será que essa multidão às vezes não está te influenciando a ficar tomando atitudes que não convém a um servo de Deus? Será que essa multidão está de alguma forma te corrompendo ou me corrompendo? Vamos analisar, meus irmãos, vamos analisar que atitudes nós temos tomado diante de algumas decisões que nós temos que tomar. Se são atitudes certas de cristão, de homens de Deus, de mulheres de Deus, ou se são atitudes muitas vezes influenciadas por pessoas que apenas faz parte de uma multidão, mas que não tem compromisso com Deus, que são facilmente influenciadas por coisas tolas, Então, meus irmãos, se é algo para nós prestarmos atenção, é prestarmos atenção nas pessoas, vermos que nós temos que seguir a Jesus, vemos que nós temos que o nosso alvo é Jesus Cristo, que isso esteja bem claro na nossa mente, que isso seja bem claro na nossa maneira de viver, na nossa maneira de lidar com as coisas. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto que várias pessoas têm tomado atitudes erradas e continuam no erro ainda, mas porque estão olhando para as pessoas, não estão olhando para Jesus. Então o segredo é olhar para Jesus. O segredo da vitória do cristão é olhar para o Senhor, é ter o olhar fixo em Jesus, porque é Ele que faz o milagre, é Ele que muda as vidas, é Ele que transforma, é Ele que faz o melhor pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus eu quero que o Senhor fale no nosso coração, porque nós precisamos ter essa certeza de que quem faz a obra em nossa vida é Jesus, não são pessoas. Quantas vezes eu já me frustrei com pessoas, né? Eu já contei a história dos meus amigos, e quantas vezes a gente se frustra com pessoas que você acha que poderia confiar, mas por fim a pessoa acaba vacilando com você,
E eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Então o nosso olhar deve ser para Jesus. E algumas considerações aqui que eu tenho que fazer, que Deus foi, quando eu estava fazendo essa palavra, Deus foi trazendo algumas pessoas que foram muito abençoadas por não olharem a multidão. O primeiro que eu separei aqui foi o paralítico de Cafarnaum e os seus amigos. Se eles olhassem para a multidão, eles não conseguiriam levar essa pessoa que estava acamada até a presença do Senhor. Você vê que foi algo tão marcante, que eles subiram no telhado para descer essa pessoa que estava doente até a presença de Jesus. Se eles olhassem para a multidão, eles não saíam nem de casa. Eu sou um aleijado mesmo, eu estou doente mesmo, vou morrer aqui. Não vou atrás de Jesus, não. E às vezes nós estamos nos comportando com esse tipo de pensamento. Cansei de buscar, não acontece nada com a minha vida, não busco, milagre não chega para mim, não. Chega, eu vou desistir. Tem muita gente lá na frente, isso aí não é para mim, não. E aí, quando a gente faz isso, meus irmãos, automaticamente a bênção do Senhor sai. Automaticamente aquela vitória tremenda que Deus tinha preparado para a gente, automaticamente é perdida. Porque a nossa fé desfaleceu. Porque o crer nosso caiu. O outro exemplo que eu separei aqui foi aquela mulher com fluxo de sangue. A gente até canta o louvor, né? Se eu apenas te tocar. Se ela olhasse para a multidão, ela não deveria nem estar ali, porque naquela época, a mulher que sofria com hemorragia, ela não poderia estar perto de outras pessoas. Se ela olhasse para a multidão, ela deveria estar fora da cidade. Mas ela não olhou para a multidão, ela olhou para Jesus. Jesus era o alvo dela, Jesus era o alvo que ela tinha que chegar, Jesus era o alvo para a vida dela, para a transformação da vida dela. E é justamente isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Olhar para Jesus. O nosso alvo é Jesus. O nosso milagre vem de Jesus. Então, meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que muitas vezes, assim como eu também muitas vezes já fiz, a gente começa a olhar para a multidão. E aí você olha para a multidão e desanima. Você olha para a multidão assim, nossa, mas é muita pessoa, não tem acesso, não. E quando a gente olha dessa forma, realmente não vai acontecer nada, meu irmão. Mas chega uma hora que nós temos que dar um basta nessa falta de fé, um basta nesse crer duvidoso. Nós temos que realmente trabalhar, meus irmãos, e nos esforçar para chegar na presença do Senhor. Porque Ele tem um milagre para a nossa vida, amém, meus irmãos? Deus tem um milagre para nós. Deus tem uma transformação de vida. Vou contar um testemunho meu aqui, essa semana passada. Eu estava de plantão, eu trabalhei praticamente 24 horas. E quando você trabalha secularmente muito, automaticamente o seu devocional, automaticamente as suas orações caem. E aí eu estava me sentindo sufocado. Senhor, você foi sincero em Deus, eu não gosto de me sentir assim, não. Não quero me sentir assim, não. Não estou bem, Senhor. Não estou bem, Senhor. Não aguento mais isso, não. É como se fosse uma pressão em cima da gente. Por quê? Porque você começa a valorizar as coisas mais do que a presença do Senhor. Não que eu fiz isso por querer, meus irmãos, porque é um trabalho e é um plantão e a gente tem que estar ali. Não é que a gente faz, eu vou faltar ao culto, não vou buscar o Senhor. Muitas vezes o cansaço é tão grande que a gente não consegue. Mas eu cheguei diante de Deus, eu não estou com vontade de jejuar não, Senhor, mas eu sei que eu preciso de um jejum. E me dá força, Senhor, porque eu não estou com vontade de jejuar, não estou com força para jejuar, mas eu preciso do Senhor. E foi aí, meus irmãos, que em nome de Jesus, ontem o Senhor me deu força, porque se dependesse de mim eu não conseguiria. Deus me deu força de jejuar, e é impressionante, quando a gente decide, eu decido servir ao Senhor, eu decido tomar uma posição na minha vida, quando a gente decide, Deus opera, amém, meus irmãos? E Deus começou a operar, e Deus começou a fazer, e aquela comunhão que estava assim, mais ou menos, começou a voltar, aquela comunhão que estava assim, meia boca, começou a voltar, porque Deus é um Deus que opera milagres, meu irmão, e o milagre não é só aquele milagre de aleijado andar, de cego começar a ver, não. É um milagre da comunhão com Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nessa noite que não estão tendo comunhão com Deus. Não estão tendo comunhão com Deus e muitas vezes não têm coragem de admitir isso. Eu não estou tendo comunhão com Deus. Está mal o negócio aqui. Estou mal. Não estou conseguindo nem falar com Deus, não estou conseguindo nem orar. E tem pessoas que não conseguem admitir isso. Que não têm comunhão com Deus. E como que você vai querer que um milagre realize na sua vida? Como você vai querer que alguma coisa aconteça diferente na sua vida se não está tendo comunhão com Deus? Se quem faz o milagre é Ele, se quem opera as maravilhas é Ele,
se quem faz tudo na nossa vida é o Senhor? Por isso, meus irmãos, que o nosso foco muitas vezes tem que mudar. Muitas vezes o nosso foco está muito, Deus, abençoa o fulano de tal lá, transforma a vida do fulano de tal lá. Deus, cuida lá do meu trabalho. Ei, Deus quer transformar a sua vida primeiro. Antes de transformar a vida do fulano de tal, do marido, da esposa, da situação familiar, do parente, Deus quer transformar a nossa vida, meus irmãos. Deus quer mudar a nossa vida. Porque quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nós temos força para buscar para os outros. Mas agora, quando a gente está vazio da presença do Senhor, a gente não consegue nem para a gente. Por isso nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que realmente romper a multidão. E isso significa se esforçar. Se esforçar. Vou contar um outro testemunho de quinta-feira passada. Rapaz, que luta para acordar para vir na madrugada. Que luta para acordar. Uma vontade de dormir, a vontade de estar ali. Mas Deus me ensinou no meu coração, vai lá que você vai ser restaurado. E meus irmãos, para a glória de Deus, quando eu vim aqui na madrugada, quando eu comecei a trabalhar, parecia que era outra pessoa. Porque eu tomei um remédio e melhorei? Porque eu fiz alguma coisa que melhorei? Não, porque Deus operou um milagre e assim eu melhorei. E é assim, meus irmãos, nós temos que encarar a nossa vida. Deus, eu estou mal, mas eu preciso do Senhor. Agora, muitas vezes as pessoas falam, eu estou mal, mas não faz nada para melhorar. Não quer fazer nada. Quer simplesmente ver as coisas passando. Passou. Não consigo acordar de manhã para ir na madrugada. Eu não consigo acordar um pouquinho mais cedo para ler a palavra de Deus. Vai ficar do jeito que está. Não vai melhorar mesmo não. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar estar junto de Deus, porque é Ele que faz o milagre. É Ele que opera essa fé no nosso coração, porque sem Deus a gente não chega em lugar algum. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitas vezes a gente passa momentos difíceis na nossa vida, que realmente dá vontade de desistir, dá vontade de largar alguma coisa, dá vontade, mas em nome de Jesus, vamos pegar firme na presença do Senhor, vamos pegar firme, porque Deus, Ele quer operar um milagre em nossas vidas. Deus, Ele quer realmente fazer com que aconteça na nossa vida uma transformação. E muitas vezes essa transformação pode ser com a sua comunhão com Deus, que não está legal, que não está bem, que você está sentindo que não está bem. Meus irmãos, vamos falar a verdade, a gente sente quando não está bem. Você sente. Você lê a Bíblia, parece que não leu nada. Você canta um louvor, ouve um louvor, meu Deus, o que está acontecendo com o Ministério do Louvor hoje? Mas na verdade, é você e eu. Na verdade, a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa mesmo. Porque nós não estamos buscando o suficiente, não estamos fazendo a nossa parte o suficiente. Agora, se nós realmente falarmos assim, vou cruzar meus braços, vou ficar do jeito que está, meu irmão, se prepara, porque o bicho vai pegar. Agora, se nós decidirmos, não, eu quero lutar, Senhor, não estou com força nenhuma, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor é um Deus que ativa a minha fé, eu sei que o Senhor é um Deus que realmente faz um milagre na minha vida. Quando nós decidimos, meus irmãos, Deus começa a operar. Quando nós decidimos, Deus começa a agir, e nós precisamos disso, da ação de Deus na nossa vida. Você não precisa de ganhar mais não, meu irmão, você não precisa de pagar mais coisas não, você não precisa de ter uma família melhor não, você e eu precisamos da comunhão com Deus, porque quando nós temos comunhão com Deus, as outras coisas vão acontecer automaticamente. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos, ter comunhão com o Senhor, sermos movidos pelo Espírito Santo, sermos direcionados por Jesus, sermos realmente completamente cheios pela presença do Senhor em nossas vidas. Sabe por quê? Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai transformar o nosso semblante, Ele vai mudar o nosso trabalho, Ele vai transformar a nossa casa, mas Ele primeiro quer começar com a nossa vida, com a nossa comunhão com Ele. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não olhe para a multidão, olhe para os necessitados, porque diante de tudo que se passou aqui, Paulo, ele olhou para o necessitado, ele não olhou para a multidão, porque se ele olhasse para a multidão, ele tinha desistido do ministério dele. E da mesma forma se nós olharmos para a multidão, nós vamos desistir do ministério. Agora, se nós olharmos para Jesus e para os necessitados, nós vamos ter força novamente para lutar e para ganhar almas para Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Só a última frase aqui para completar. A multidão, meus irmãos, ela apenas acompanhava.
A multidão apenas acompanhava, ela não experimentava. E é uma grande diferença, meu irmão, de você simplesmente acompanhar do que você experimentar. Eu posso estar comendo um churrasco aqui agora e falar assim, nossa, mas que churrasco gostoso, nossa, mas que tempero, poxa, o Joãozinho caprichou nesse tempero aqui, hein? Tá uma delícia, tá bem assadinho, tá do jeito que eu gosto. E você do outro lado aí, poxa, deve estar bom, né? Deve estar bom, né? Mas não está sentindo gosto. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Estamos apenas acompanhando e não experimentando da presença do Senhor. E isso faz toda a diferença em nossas vidas, de nós apenas acompanharmos do que nós experimentarmos a presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos experimentar, vamos viver, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Tem culto, vão vir, tem reunião, vão vir, tem reunião de oração, vamos vir. Vai requerer de você esforço? Com certeza, mas vale a pena, meus irmãos, vale a pena lutar, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena dobrar o joelho, vale a pena orar, ler a Bíblia, vale a pena porque quem faz o milagre é Deus, não são os homens. Quem faz o milagre na nossa vida é Deus. E quando nós experimentamos disso aí, quando nós realmente, poxa Senhor, eu quero a Tua presença, aí as coisas realmente acontecem diferente. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, que Deus realmente opere em nossas vidas, que Deus realmente haja, meus irmãos. Essa vontade na gente, né, de buscar mais o Senhor, de buscar mais a presença do Senhor. Eu sei que muitas vezes não dá vontade, mas em nome de Jesus, Deus quer operar essa fé em nossos corações. Amém?